Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ao primeiro vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alicia da Nara e eu nunca estive tão nervosa para fazer um vídeo, nem no meu primeiro vídeo do meu primeiro canal. Eu sou a Alicia da Nara, tenho 25 anos, eu sou casada e tenho 2 filhas. E hoje eu vim fazer um vídeo e contar um testemunho de algumas coisas que eu vivi nos últimos tempos. Muita gente sabe que eu estive separada do meu marido e fiz um autêntico de um espetáculo nas redes sociais que depois se reverberou mesmo contra mim. Depois daquilo, eu entrei num processo com Deus que foi semelhante a José ao ser atirado para o poço. Então, gostaria de testemunhar um pouco das coisas que têm acontecido, das coisas que Deus me levou a viver de lá para cá e obedecer à voz de Deus, porque não, enfim, vamos lá. Então, para começar o vídeo, eu vou ler a minha Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, a partir do versículo 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista ou Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti. Agora vai começar a bater só aqui. Trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Melhor eu fazer assim. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti ou Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Até aqui. O título desse vídeo, a mensagem desse vídeo: uma vez eu fui Vasti e essa é a minha chance de ser Esther. Eu vou começar esse testemunho há muitos anos, quando eu comecei o meu canal do YouTube. E para quem conhecia mesmo o meu primeiro canal, e nos primeiros tempos o meu canal tinha só um intuito, que era partilhar mensagens bíblicas. Com o passar do tempo, eu fui me deixando levar pelo que as pessoas pediam. Começou primeiramente por ser sobre cabelo, depois fui inserindo várias coisas, fui me deixando levar, não só porque eu também gostava de produzir aqueles conteúdos, era o momento, era a estação que eu estava a viver, e de lá para cá o meu canal já não tinha nenhumas mensagens bíblicas. A minha presença na internet desviou-se completamente do foco que eu tinha quando eu comecei o meu canal no YouTube.
e aconteceu muita coisa, aconteceram muitas mudanças. E hoje eu olho para trás e consigo ver nos pequenos detalhes os momentos em que eu comecei a me perder e a me afastar da minha fé em Deus e do meu dever de obediência a esta palavra que está aqui. Esse mundo da internet, durante muito tempo, foi uma fonte de suprimento de muitas carências que eu tinha e que eu não apresentava diante de Deus. Eu não tirava também tempo para acessar o meu interior e ouvir realmente o que as coisas realmente o que o meu interior estava a me dizer, porque é muito bom a gente conseguir abrir um telefone e ter logo com quem falar o tempo todo, e isso nos faz muitas das vezes nos distanciarmos da nossa própria presença, da presença de Deus, da presença das pessoas à nossa volta, e de muitas formas isso nos rouba. Isso acaba por fazer com que nós deixemos de dar atenção devida às coisas que precisam de ter atenção, porque nos distrai. Literalmente é uma distração, é rápida, as redes sociais são projetadas até para viciar o nosso cérebro. E durante esse tempo eu pude ter contato com tudo isso. Há quase 9 meses eu apaguei o meu canal no YouTube porque começou a cair essa ficha do quanto estava tudo errado, do quanto tinha muita coisa errada na forma como eu usava a exposição. Comecei a perceber que eu usava isso como uma muleta mesmo, que já não podia mais. Serviu até certa altura, mas a partir de certa altura já não podia mais. E por causa disso eu pude entender algumas raízes na minha vida que precisavam de ser tratadas. A raiz do desejo de validação externa, a raiz da rejeição, do sentimento de rejeição, de necessidade constante de ter aprovação humana, de ter o entendimento humano, de ter alguém a passar a mão na minha cabeça ou aplaudir, e tantas outras raízes, que esses 9 meses foram mesmo um tempo em que o Senhor expôs as minhas raízes para poder tratar. E então haviam muitas feridas no meu coração, ferida de orfandade, paternidade ferida, conflitos ou feridas mesmo na área da sexualidade, porque eu já passei por situações não boas de exploração, nem sei se posso dizer essas palavras aqui, de exploração sexuais na infância, e tudo isso foi formando uma bola de neve. Eu me converti na minha adolescência e acredito que mergulhei em Deus o tanto que eu podia mergulhar naquela altura, com as condições que eu tinha, com a pessoa que eu era. E também depositei muita expectativa na ideia do casamento, na ideia de ter um marido, depositei muitas expectativas de paternidade, principalmente, que é uma coisa que muitas de nós fazemos quando nós temos situações mal resolvidas. Acabamos por colocar expectativas no momento de termos a nossa própria família, de termos o nosso marido e de termos os nossos filhos, mas quando nós chegamos nessa realidade, mais uma vez percebemos que o único que pode suprir as nossas carências é Jesus. Então eu fui levando, e depois de eu me separar, eu entrei numa fase da minha vida que eu recebi muitos aplausos, muito apoio, muito abraço, muito incentivo mesmo também, e aquilo foi inflando muito o meu ego. Depois de estar já cheia de mágoa, dor e rancor, eu comecei a ficar muito cheia de mim, muito cheia de ego, muito cheia de altivez. Aquilo
é bom, a nossa carne gosta de aplausos, a nossa carne gosta desse incentivo. É muito firme na minha decisão de me divorciar. Ninguém conseguia me demover dessa ideia. Nem o meu próprio esposo, nem minha bebê acordou. Pronto, nem o meu esposo, nem os meus pais, nem líderes religiosos, nem padrinhos, nem amigos, ninguém. Ninguém, porque como eu disse, eu tinha mesmo muitas coisas que precisavam ser tratadas e com essa situação tudo isso veio à tona. Com essa situação veio à tona muita revolta que eu tinha, muita mágoa que eu tinha, muita coisa acumulada e com tudo o que aconteceu eu percebi o quanto eu estava sentada numa maré de desonra e a minha geração está sentada numa maré de desonra. Desonra primeiramente a Deus, para quem é casada, aos esposos, aos maridos, aos familiares, aos líderes, a todos quantos nós devemos de alguma forma algum respeito, alguma submissão, e isso se estende a todos, porque a Bíblia diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, um bocadinho do testemunho. Eu estava completamente impossível de conversar com ninguém e, como eu disse, nesse mundo da internet, com a validação externa, com os aplausos e tudo mais, não vou dizer que não houve quem tentou me demover, mas eu não queria ouvir. E é claro que nós vamos sempre querer optar por quem está do nosso lado, né? Então, nessa busca de ter sempre alguém do nosso lado, de ter sempre alguém que nos apoia, de ter sempre alguém que nos diz vai em frente, nós podemos cair e quedas grandes, quedas muito grandes. Com o passar do tempo, eu comecei a me sentir nua mesmo, comecei a me sentir nua e comecei a me perguntar por que eu tinha essa facilidade de me expor tanto a minha vida, não só coisas más, não só as coisas más que eu postei, mas também coisas boas. Comecei a procurar em Deus, comecei a pedir para Deus me mostrar de onde é que vinha esse desejo de exposição, porque que eu sentia que uma coisa só é oficial na minha vida se eu postar nas redes sociais. E fora esse mundo do incentivo, nem fora esse mundo do que vem das pessoas de fora, mas do que eu dou, né? Por que eu me expunha tanto? Porque eu tinha muita necessidade de ser ouvida, muita necessidade de ser vista, e isso precisava de ser tratado aos pés da cruz. E eu vejo na minha geração que por nós nos sentirmos invisíveis em muitos contextos, por nós não nos sentirmos vistos como gostaríamos de ser vistos na nossa infância, por exemplo, nós estamos a usar as redes sociais agora nesse sentido de suprir carências. As redes sociais agora estão a servir para nós tirarmos do lugar coisas que deviam estar num certo lugar e estamos a substituir pelas redes sociais, estamos a substituir pelo que parece, estamos a postar, estamos a usar isso para seguir um ritmo que não é saudável, um ritmo que não nos permite experienciar as coisas que precisamos de experienciar, nos encontrarmos em Deus e adotarmos posturas melhores, porque é muito rápido e nessa rapidez constante nós podemos cair em várias armadilhas. Por isso é muito importante nós sabermos abrandar, nós sabermos desacelerar. E durante o meu ano de mestrado, né, que eu estava a fazer o primeiro ano do mestrado e que eu estava numa correria autêntica que não é saudável para nenhuma pessoa, principalmente uma pessoa que já é casada, que tem uma casa para cuidar, um casamento para manter, que tem bebê pequeno. Não era saudável aquele ritmo de vida que eu estava a levar, e Deus usou a vida de um dos meus professores para inserir na minha mente o quesito ano sabático. O professor falava muito que o ano que vinha ia tirar um ano sabático, ia tirar um ano sabático, ia tirar um ano sabático, e eu
absorvi isso para mim. Eu disse assim, acho que eu estou a correr muito, o próximo ano vou tirar um tempo mais calmo e preciso de abrandar, preciso de desacelerar. Então, se você está assistindo esse vídeo e está vivendo uma correria, que esse vídeo já te sirva de convite e de alerta a desacelerar, a diminuir o barulho exterior, a diminuir o excesso de redes sociais, principalmente, porque esse barulho nos impede de ouvirmos a nós mesmos e de ouvirmos a voz de Deus. E muitas das vezes o que acontece é que nós não queremos mesmo nos ouvir, porque no nosso interior existe um caos que precisa de ser exposto para ser tratado. Então fui fazendo esse compromisso mental, próximo ano vou tirar um ano sabático, mas eu simplesmente não fiz isso, eu não obedeci o chamado de Deus a desacelerar, a me acalmar mais. Então nessa minha desobediência entra mais a minha carne, entra mais influência espiritual, porque Satanás não é feliz com famílias felizes, não é feliz com uma família que se mantém unida, e acontece muita coisa para tentar ou para poder destruir, para poder matar, roubar e destruir. E eu não estava mesmo em prontidão espiritual para lidar com aquilo. Hoje eu digo assim, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava desviada. E não é o facto de eu abrir a Bíblia para ler todos os dias de manhã que comprova isso, porque a Bíblia diz que se alguém não refreia a sua própria língua, a religião é vã. Então, já não tinha frutos do Espírito na minha vida. Domínio próprio não estava lá. Domínio próprio mesmo não estava lá. E muitas outras coisas que às vezes eu oro e eu olho para trás e eu digo, eu podia ter feito diferente. Eu já conhecia a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, e hoje eu posso estar aqui e daqui para frente, né? Usar as coisas onde eu errei, as coisas que eu aprendi, para de alguma forma glorificar o nome de Deus e ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo, porque dificuldades vêm e existem, e agora está se tornando também muito frequente dizer que ignorei os sinais. Não, nem sempre, porque a Bíblia diz que Deus criou a Eva da costela de Adão, e a Eva foi uma mulher que fez com que Adão saísse do jardim do Éden. Mas Adão não tem como dizer que essa não é a mulher, até porque quando ele foi para reclamar, né, ele disse a Deus, a mulher que tu me deste. Então, nem sempre que as dificuldades vêm, é já para nós dizermos que esse casamento não era de Deus, não é bem assim. E isso está se tornando também muito frequente no meio da minha geração, muito frequente mesmo. Ignorei os sinais. Tá bem, ignorar os sinais, mas isso não significa que agora é para você desonrar mal e parcamente, e para você desonrar tanto essa aliança, principalmente para nós que somos africanos. Não é só o fulano e a fulana que casam, as famílias se envolvem, as famílias vão lá buscar a tua mão diante da tua família. Então há todo o procedimento, e a voz das empoderadas vai dizer que isso é uma cultura que sei lá, escraviza, prende a mulher e tudo mais. Não. A cultura do céu, a cultura da Bíblia, é uma cultura que honra as mulheres, é uma cultura que coroa as mulheres, que coloca as mulheres como a coisa que faltava. O mundo todo estava criado, mas sem a mulher não estava perfeito, e Deus parou tudo e criou a mulher. E Satanás está muito eficaz em nos fazer desmerecer o nosso papel, em nos fazer desmerecer os motivos para os quais Deus nos criou. E continuando com o testemunho, eu não obedeci o chamado de Deus para o ano sabático, não obedeci o convite que Deus estava a me fazer para abrandar. Então eu não fiz isso a bem e tive que fazer isso a mal, né? Nós nos separamos durante 6 meses e nesse tempo aconteceu muita coisa
dentro desse tempo eu já consegui depois chegar num nível que eu comecei a me escandalizar com tudo que eu tinha feito, com tudo que eu postei, a me sentir literalmente nua. E passei por aquele momento que Adão e Eva também passaram, que você se apercebe do que aconteceu e você tenta se esconder com folhas e se esconder em árvores. Você foge da presença de Deus. E as pessoas me diziam, Alicia, ora, ora. E eu dizia, eu não vou orar. Porque eu sabia que se eu orasse, eu conheço o Pai que eu tenho. A conversa não ia ser sobre outra pessoa, ia ser sobre mim. E foi sobre mim. Esse tempo todo que eu retirei foi um tempo que a conversa foi sobre mim, sobre as coisas no meu interior que precisavam de ser curadas, que precisam de ser de cura, que precisam de cura. A cura é um processo que nós vamos viver continuamente em Deus. À medida que novas camadas forem expostas, elas vão sendo tratadas. Então, eu fugia de orar, eu fugia de ouvir mesmo a voz de Deus. Meu devocional era tipo, estou a cumprir livro de ponto, era só, vou acordar, Deus, não sei o que, orações bem superficiais mesmo, depois ler a Bíblia, apontar no meu caderno os versículos que li. Quer dizer, a minha vida espiritual estava mesmo seca, 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 e nem isso conseguiu me servir de alerta para eu buscar me reconectar com Deus, né? Então, numa dessas ocasiões, eu vou contar o testemunho, mas as melhores partes eu vou guardar, aviso já. Numa dessas ocasiões, alguém convidou-me e insistiu muito que eu fosse ter com um pastor que ia nos ajudar em oração, porque, enfim, umas coisas que eu não vou mencionar. Então, mas era mais voltado para, tipo, uma cobertura em oração, caso eu me separasse. E eu lembro que eu fui para lá e eu cheguei lá para o pastor me falar de que eu tenho que fazer para me separar, né? Para me separar bem espiritualmente. Epa, não adianta entrar em muitos detalhes. Mas o pastor falou tudo ao contrário. O pastor me falou sobre perdão, me falou para eu parar de me vitimizar, para eu afastar pensamentos de suíça, não sei o quê. E aqui agora na internet a gente tem que ter tanto cuidado para falar, porque as pessoas podem cortar um bocadinho e querer escandalizar, querer tipo cancelar, querer fazer. Ah, olha o que o pastor disse. O pastor não me disse nada de mal, o pastor me disse tudo que estava na Bíblia. O pastor me disse tudo que estava na Bíblia e não foi. E ele, tipo, ele foi muito sucinto. Ele não me disse, tens que voltar porque se divorciar é pecado. Ele não me disse nada disso. E além disso, já tinham tentado conversar conosco, muitas pessoas já tinham tentado conversar comigo. E eu não estava mesmo disposta a ouvir ninguém, principalmente porque eu cruzei com conteúdo sobre narcisismo e eu decidi acreditar mais naquilo do que na Bíblia. Então, tudo o que acontecia, se eu não inserisse na camada da manipulação, eu inseria na camada da punição, uma coisa assim. Nós temos que ter muito cuidado com conhecimentos que não são baseados na Bíblia. E nós temos que ter o cuidado de buscar o Espírito Santo para nos direcionar nas nossas situações, para nos direcionar sobre o que fazer e não fazer. E muitas vezes, por nós buscarmos humanos, nós primeiramente sinalizamos para Deus que nós não acreditamos nele, que nós não contamos com ele, que nós precisamos de terceiros. E nós precisamos de seres humanos, sim, mas há momentos na nossa caminhada da fé que as coisas devem ficar entre Deus e nós. Como a mulher sunamita, o filho dela morreu e Geazi até veio ter com ela, mas ela respondeu a Geazi, vai tudo bem, porque ela queria ir ter com Eliseu e ela queria falar com quem tinha poder de resolver a sua situação. Então, muitas vezes, quando nós passamos por Deus para falar com pessoas, a nossa atitude está a dizer que nós não acreditamos que Deus é que pode resolver a situação, ou nós não queremos realmente resolver a situação, nós queremos que Ele nos passe a mão na cabeça. E o pastor não me passou a mão na cabeça, mas eu saí de lá bem nervosa com esse pastor, bem nervosa mesmo. E isso foi num período que eu acho que eu já tinha apagado o meu
YouTube, e eu fiquei a pensar se apagava ou não o Instagram, e mais uma vez desobedeci. E não digo que era preciso apagar, eu precisava mesmo desacelerar, precisava sair desse mundo. Mas com todos os fatores que eu já frisei, também tinha o facto de ser o meu trabalho. E a Bíblia diz que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E eu servia ao dinheiro. Então eu estava mais preocupada em trabalhar, em ter uma fonte de renda. E posso vos dizer que nunca vi Deus como um provedor financeiro, como tenho visto desde o dia que eu perdi o meu emprego, que foi o dia que me cancelaram. Até tentei insistir um pouco mais, mas depois tive que admitir realmente que estava na hora de parar, né? E como muita gente disse, e tinha razão. Então eu estava mesmo incorrigível, não queria ouvir ninguém, estava bem convencida mesmo das minhas ideias e tudo mais. E passou esse dia que eu falei com o pastor, ele disse-me algumas verdades na cara, me ajudou também e me deu também algumas visões espirituais, porque só para eu chegar ali foi mesmo uma situação bem complicada, tipo, aquele encontro foi muito combatido mesmo, foi difícil aquele encontro acontecer, mas eu pensei que é porque esse pastor mesmo vai acontecer alguma coisa, etc, vai me falar umas boas coisas. Ele não me falou nada do que eu queria ouvir, não me falou mesmo nada do que eu queria ouvir. E ele me fez alguns convites para um certo acompanhamento espiritual, mas eu lembro que eu pensei assim, se eu não vou me separar, para que eu vou continuar a vir? Mas como eu não queria mesmo ouvir qualquer voz, também deixei isso para lá e continuei a minha vida. Até que um dia eu fui à igreja e na igreja a pregação era toda para mim. A pregação era sobre o Vale de Ossos Secos. Era sobre como Ezequiel só falou aquilo que Deus lhe mandava falar. Não era para ele ser guiado pela sua própria visão, não era para ele ser guiado pela sua interpretação das coisas, e não era para ele pôr o seu conhecimento acima de tudo, porque cada coisa que o pregador dizia, eu tinha uma resposta no meu coração, e cada resposta que eu dava, o pregador também dava outra resposta. O pregador também dava outra resposta em cima da minha resposta, dizendo que você não sabe mais do que Deus. Você não sabe mais do que Deus. Saio da pregação, vou à casa de banho, encontro umas irmãs a falarem assim, de arranjar assim relacionamento na igreja, né? Eu falei com a irmã umas coisas. Disse, irmã, muito cuidado, não é bem assim que isso funciona. A irmã disse, tá bem, não sei o que, e foi. No final do culto, a irmã veio ter comigo. Irmã, Deus me incomodou mesmo muito. Eu até perguntei a Deus, por que Deus faz isso comigo? A irmã deu um testemunho dela, disse que era separada durante muito tempo e me disse para seguir um caminho contrário a esse que eu queria seguir. E foi isso que fez uma virada de chave, porque, como eu disse, eu não queria mesmo ouvir ninguém, não estava mesmo para ir voltada, não estava. Por ter sido uma situação que eu é que fui, então eu não tinha como dizer que essa pessoa, ou se calhar sabe de alguma coisa, ou enfim, porque eu é que falei com ela primeiro. E nisso virou-se uma chave, eu comecei a sentir o meu orgulho, aí eu comecei a ver o quanto eu era orgulhosa, porque até então eu não estava a ver o meu orgulho nessa situação toda. E eu vi que o meu orgulho ia ter que cair. Não porque alguém me deu algum conselho, mas eu podia ir contra tudo e todos, mas não podia ir contra Deus. Não podia mesmo ir contra Deus. Eu comecei a baixar a cabeça. Eu disse, meu Deus, vou ter que recuar. Pronto, comecei a perceber que eu ia ter que baixar a cabeça e aí o meu orgulho começou mesmo a cair, começou a cair por terra. Conversei com algumas pessoas que começaram a me dar algumas orientações mais bíblicas possível sobre Abigail, que a pessoa, você pode estar num casamento, o pior já casamento da face da terra, mas se você buscar a Deus, você pode cumprir o teu papel e Deus pode te tirar dessa situação sem você desonrar, sem você desobedecer a Deus, porque o casamento é uma aliança diante de Deus.
É uma aliança em que nós devemos compromisso, em que nós devemos obediência primeiramente a Deus. Mas porque essa palavra não passa a mão na nossa cabeça, essa palavra aqui que é a Bíblia. Ela te manda calar a boca às vezes, te manda baixar a cabeça, te manda fazer coisas que às vezes nós não queremos fazer, a nossa carne fala mais alto. O nosso orgulho, a nossa mágoa fala mais alto e quer nos levar a melhor, quer guiar as nossas ações. Então às vezes nós fugimos de obedecer a palavra. Porque depois ficamos a falar que os pastores são isso, os pastores são aquilo. Os pastores, coitados, muitas das vezes só estão a ter que nos dizer coisas que estão na Bíblia, mas nós não queremos ler. Nós não queremos cumprir o que está na Bíblia. Então depois a culpa fica dos pastores. Então até os pastores me disseram, pá, vive a tua vida, vamos ver onde é que você vai chegar com isso. Depois desse momento que virou assim, né, a chave, eu lembro de um dia que eu orei com uma pastora e isso, tipo, esse acontecimento da virada de chave foi tipo 2 semanas antes de o meu casamento ter sido restaurado de uma forma muito extraordinária, né? Então a pastora orou comigo e ela disse, ela fez um pedido a Deus que era para Deus ser breve. E eu vou confessar, sempre que eu conto essa história, eu confesso isso. Eu olhei para tudo, eu disse no meu coração, ser breve. Eu duvidei, eu realmente duvidei. Realmente duvidei. E depois eu fui, no outro domingo, novamente, fui à igreja. E para quem frequenta as Assembleias de Deus Pentecostal do Maculuço, não sei se outras também fazem, há sempre uma corrente de oração pelas famílias, de 7 domingos. E, eu disse, tá bom, vou entrar nessa corrente, sei lá se eu vou orar o que é pela minha família. Deus é que sabe. Deus te entrega, minha oração foi mesmo essa, Deus te entrega a minha família, você que sabe. Deus é que sabe. E de lá para cá, até essa corrente terminar, nós já estávamos, graças a Deus, de casamento restaurado, que é muito bom. E já estavam também a me cancelar, porque foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Nós estamos numa geração que está sentada em cima de muita desonra. As minhas atitudes foram uma revolta contra tudo, toda a instituição, família, toda a instituição, igreja. Eu não vou mesmo ouvir ninguém, porque as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, as famílias são isso, são aquilo, mas a Bíblia ainda é a Bíblia. A Bíblia ainda é a Bíblia e a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. E nós podemos até arranjar muitos argumentos para tentar fugir, mas contra o Evangelho não há argumentos. A preguiça que nós temos de ler e de praticar a palavra está nos a arruinar. A preguiça que eu tinha de ler e de praticar a palavra ia me arruinar. E hoje eu consigo olhar, eu era muito preguiçosa, eu tinha muita preguiça de orar. Eu gosto muito de ler e de ler a Bíblia, mas no quesito oração mesmo, ainda precisava de melhorar bastante. E nós não sabemos orar, nós não sabemos buscar a Deus e nós precisamos de aprender. Mas em vez disso, nós queremos só, sabe, por que foi o momento que eu fui mais aplaudida? Por que foi o momento que eu fui mais venerada, vamos assim dizer? Porque eu estava a falar coisas que as pessoas gostam de ouvir. Eu estava a falar coisas que as mulheres gostam de ouvir. É aquele discurso que nós como mulheres queremos ouvir. Discursos que nos incentivam a viver uma vida que Deus não gosta. A viver uma vida de desobediência a Deus, de desobediência à palavra de Deus. Uma vida de desonra. Enquanto a Bíblia nos manda honrar pai e mãe, estamos a desonrar os nossos pais, estamos a desonrar os nossos líderes, pessoas que dobram os joelhos, oram por nós. Estamos a desonrar, estamos a meter pessoas nos hospitais com a nossa contenda, com as nossas atitudes podres mesmo. Atitudes, dificuldades no relacionamento não são sinal
de que esse relacionamento não era da vontade de Deus. E não se faz divórcio, porque acho que não era da vontade de Deus, porque eu ignorei os sinais e agora temos que ter mais calma. Temos que ter mais calma. Temos que saber buscar a Deus mesmo. Ler a Bíblia. Ter atitudes que o Espírito Santo é que nos direciona. Evitar envolver terceiros que depois... Quer dizer, as pessoas ficam em situações difíceis, nós também ficamos em situações difíceis. Eu tinha muita influência e eu usei muito mal a minha influência. Usei muito mal a minha influência, assim como a Bíblia diz, e vai dizer em outras versões, que pela influência de Vasti, as outras mulheres vão fazer a mesma coisa. Então aquele servo muito sábio, aquele conselheiro do rei muito sábio, disse, é melhor ter mesmo uma consequência severa, porque senão as mulheres vão ser mal influenciadas. Então nós como mulheres temos que ver as nossas influências, porque não sou só eu que influenciava, mas nesse mundo nós também somos muito influenciados. Quando nós fazemos algo e vemos que tem alguém a nos aplaudir, isso meio que nos dá mais motivação para fazer. E com tudo o que aconteceu, eu vi o quão facilmente eu era influenciada e não pode ser assim. A Bíblia deve ser o nosso lugar de influência. Mas nós já não temos tempo de ler a Bíblia, porque nós ficamos 8, 5 horas nos telemóveis, nas redes sociais. Como é que uma pessoa que tem tantas ocupações tem tempo de ficar 5, 8 horas nas redes sociais? Não importa se é trabalho, por causa das redes sociais, por causa de viver de aparências, tem famílias a serem destruídas. Por causa dessa distração constante, tem mulheres que estão a deixar de se aprofundar em Deus. Por causa desse barulho constante, tem mulheres que estão a se abster de deixar Deus tratar o seu caos interior. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram folhas e eles se esconderam de Deus. Então, eles taparam a nudez deles, mas ainda assim eles fugiram de Deus. E quando Deus chama, quando eles vão ter com Deus, a primeira coisa que Deus faz é lidar com aquela situação do pecado. E é muito necessário nós lidarmos com as coisas, nós lidarmos com os nossos medos, nós lidarmos com os nossos traumas, nós darmos nome às coisas. Nós como mulheres, colocamos expectativas irreais sobre os maridos. Muitas das vezes, Aline, filha aí não. Muitas das vezes nós não conseguimos olhar como um ser humano. Às vezes queremos que seja como um pai e além de ser como um pai, quer dizer, o que o nosso pai fez de bom, nós queremos dos nossos maridos. O que os nossos pais também não fizeram de bom, nós também queremos. E nós esquecemos que nós somos auxiliadoras, nós somos intercessoras. Por isso é que eu mencionei a preguiça de orar. Eu tinha muita preguiça de orar, muita preguiça mesmo. Não gostava de orar. E existem vários tipos de oração. Há aquele momento que você vai buscar a Deus porque Ele é teu Pai, mas nós também somos intercessoras. Nós somos intercessoras das nossas casas, das nossas famílias. Mas às vezes a correria é tanta, quando as coisas começam já a estragar, nós não temos aquela sabedoria, não temos a postura espiritual necessária para identificar que está na hora de parar e começar a orar. E uma coisa vai levando... Começar a orar não, devemos orar sem cessar. E uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa que começa assim, de repente se torna assim. Então tem muita coisa que Deus quer tratar no coração das mulheres da minha geração. Muito orgulho ferido, muita mágoa, muito rancor. Nós explodimos no casamento as coisas que nós começamos a acumular desde a nossa infância, desde os nossos pais, desde o bullying que sofremos na escola, desde a nossa baixa autoestima, desde tantas coisas. Nós chegamos e acabamos por explodir em situações que se calhar nós nem devíamos explodir, e nós não explodiríamos se parássemos para tratar.
Para concluir esse vídeo, eu gostava de dizer que o silêncio é um instrumento nas mãos de Deus para nos tratar, né? Para nos moldar, para nos levar a lidar com as coisas que nós precisamos de lidar. O silêncio é um instrumento nas mãos de Deus para remover o entulho primeiro. Remover o entulho, como se nós fôssemos um terreno cheio de entulho. Primeiro tem que se remover o entulho, depois tem que cavar o fundamento, tem que cavar. Depois é que começa a se lançar e a obra vem à luz. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. A Bíblia diz: uma geração adúltera e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E antes disso Jesus diz: vocês sabem ver que o sol está assim, as nuvens estão assim, então hoje vai chover. Vocês sabem ver que o sol está assim, então hoje vai fazer calor ou frio. Mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Nós precisamos de saber discernir os sinais dos tempos que nós estamos a viver, as estações que nós estamos a viver. E nessa vida de redes sociais, de muita comparação, de muita informação, você vê muita vida de muita gente, você se expõe, você segue um ritmo de vida que você não para tratar a tua casa, para tratar a tua família, para tratar o teu interior primeiramente. Porque o assunto de Deus conosco somos nós primeiro. Deus não está mais preocupado com o casamento de ninguém. Há casamentos que acabam, há casamentos que são restaurados. Deus não está mais preocupado com terceiros antes de se preocupar conosco. Antes de se preocupar conosco. Então, Deus quer fazer um trabalho em nós. Deus quer nos ajudar. Hoje eu olho para trás e vou deixar aqui como um conselho. Quando você marca passos na vida, tira um tempo para se adaptar nas tuas novas vestes. Saíste de solteira para casada, tira um tempo para se adaptar nas tuas novas vestes. Saíste de mulher sem filhos para mãe, tira um tempo para se adaptar às tuas novas vestes. Saíste de mãe de uma para mãe de duas, tira um tempo para se adaptar às tuas novas vestes, porque a cada situação a demanda é diferente, a demanda é maior. Muitas vezes nós sabemos ser fiéis no pouco, mas quando Deus nos coloca sobre o muito, nós começamos a tropeçar e temos que recuar para ver se conseguimos avançar de novo. Então, quando você é solteira, você tem uma dinâmica financeira, você tem uma dinâmica de disponibilidade, uma dinâmica de autocuidado, muda completamente quando você casa. E você tem que se adaptar nas tuas novas vestes, tens que equilibrar as tuas novas responsabilidades para começar a dar resposta, onde é que você vai enquadrar o teu momento de autocuidado, mas tem que saber ter discernimento da estação em que você está. Quando você muda de país, estou já dando todos os exemplos da minha vida aí. Quando você ganha novos filhos, quando você vive uma restauração, porque Deus restaura pessoas, não restaura casamentos. Você precisa parar e se adaptar nas tuas novas vestes, ouvir o que é que o Senhor quer te dizer, não ouvir tanto a vozes exteriores, calar as vozes exteriores, para ouvir o Senhor, buscar na Bíblia palavras de Deus que direcionam a tua vida na situação, na circunstância em que você se encontra. Não ter uma vida espiritual que depende de terceiros, não ter uma vida espiritual que depende sempre das pregações, depende dos outros, porque nós somos seres humanos. O meu conselho é falho, mas se nós nos apegarmos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a produzir os frutos que são dele. Ele nos ajuda a vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ela existe. Mas para isso nós temos que renovar nossa mente. Então nós temos que cuidar muito da nossa mente, do nosso coração, para nós vivermos os sonhos de Deus para nós. Bom, minhas irmãs,
eu vou ficar por aqui. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu tava com... o meu coração estava muito apertado, não sabia se... não sei se ia ter coragem de postar, mas vou postar. O Senhor começou a me incomodar muito. No fim destes dias, o meu silêncio já era mais mesmo por medo, por vergonha mesmo. Mas a vergonha não pode nos parar. Deus trabalha em nós e é sobre Ele, tudo é sobre Ele, é sobre a glória de Deus. Eu não sou boa, eu sou má. Eu sou muito má. Sem Deus eu sou horrível e eu vi isso, eu antes não sabia disso. Então eu não tenho nada bom de mim mesma, só tenho Deus, só tenho Jesus e graças a Deus Ele é tudo que nós precisamos. Porque se for a depender de nós, se for a depender da nossa força humana, se for a depender das nossas falsas justiças, das nossas obras superficiais, vai passar tudo pelo fogo e vai virar cinza, vai virar palha. Mas se nós andarmos com o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a fazer boas obras, a dar frutos que prevalecem mesmo. E Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos de nos achegar a Deus, nós precisamos de obedecer a Deus. E primeiramente devemos obediência a Deus. O resto vai se encaixando. E o encaixe de Deus é bom. Deus é muito bom. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de se perguntar já se Deus estava mesmo nisso, não fica assim, não fica nesse lugar de você se apontar tanto o dedo, eu errei, vai para frente. Começa a perguntar, Senhor, e daqui para frente? Senhor, Espírito Santo, arruma a minha vida. Uma coisa que começou a entrar muito nas minhas orações, arruma a minha vida, porque eu vi a minha vida toda desarrumada. Senhor, arruma a minha vida, coloca cada coisa no seu devido lugar. E o Senhor começou a incomodar o meu coração, isso está fora do lugar. Criaste canal no YouTube por quê? E eu fiquei, não quero mais, já não queria mais ser youtuber, já não queria mais ser nada disso de exposição, já não queria. Mas agora mais do que nunca, Deus tem colocado coisas ao meu coração que eu sei que são úteis e necessárias para a minha geração. Então orem muito por mim, por favor, orem por nós. E com certeza também oro muito por vocês, podem ter certeza disso. E até o próximo vídeo.